E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui agora para mais uma aula de mecânica dos fluidos na pós-graduação. Esse é mais um vídeo que vai para essa playlist, né, de aulas de mecânica dos fluidos da pós. Na última aula a gente falou sobre a perspectiva histórica que existe no Teorema do Transporte de Reynolds, né? Eu falei um pouco sobre essa comparação que existe também com o Teorema de Leibniz, mas a gente nem mostrou a equação. Hoje a gente vai mostrar as equações mesmo e vamos descrever. A gente mais motivou por que a gente precisa desse Teorema do Transporte de Reynolds e tal, porque a gente precisa de trabalhar com essas coisas assim, de certa forma em separado, né? Tem o sistema, tem o volume, a gente precisa linkar as leis físicas e tal. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as deduções. Hoje tem mais matemática mesmo, a dedução das coisas. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Vamos começar então. A gente já falou aqui sobre esses tópicos, né? A história do Leibniz, do Reynolds, né? E falamos sobre o trabalho famoso aí do Reynolds, onde ele vai colocar essas equações bem descritas. Hoje eu mostrei um pouquinho desse trabalho na última aula, né, e hoje eu não vou mostrar não, hoje eu vou direto para as equações. Então a gente começa primeiramente, vamos começar essa dedução aqui, ó, a partir da identificação da equação de Leibniz mais tradicional que a gente tem, que é o Leibniz unidimensional. Tá? A equação dimensional do Leibniz ela é muito simples, ela é isso aqui. Ó. Você tem, por exemplo, você quer saber, vamos supor que você tem esse problema. Como é que a gente motiva ela, na verdade? Você motiva ela dessa forma aqui. Você tem uma função, tá? Tipo uma função como essa aqui, ela vai ser... Como é que eu vou colocar isso aqui? Eu estava colocando dessa forma. Você tem uma propriedade que é essa aqui, ó. É o φ de x e de t. É unidimensional, então só tem x mesmo. É o x, a função depende de x e do tempo. E a gente tem aqui uma localização. A gente tem aqui o x, e a gente tem aqui o a, x igual a e x igual a b. Tem esses dois pontos aqui, ó, x igual a e x igual a b. E essa função, em um certo instante de tempo, ela vai ter um valor para a e um valor para b. Ela vai ter, por exemplo, aqui esse valor para a e esse valor aqui vai estar em b, tá, aqui em cima. E essa função vai ter uma cara dela que vai ser, por exemplo, essa distribuição aqui, ó, chega até aqui em cima. E a gente quer identificar, justamente para essa função, qual que é o valor dessa integral que a gente tem aqui embaixo. A gente tem uma integral aqui, ó, vai estar definida dentro dessa curva, certo? Vai estar aqui, ó, aqui até aqui, aqui em cima, aqui, né, descendo. Ou seja, esse termo aqui que está em cinza, ele representa para a gente qual que é essa área dessa integral. Vou até marcar ela em branco aqui, ó, o que seria a gente vai ter integral, né? Cadê? Deixa eu ver aqui agora, vou botar... Tá, tô com a caneta certa. A gente quer saber justamente qual que é o valor dessa integral de φ, que depende, no nosso caso, de x e do tempo. A gente quer saber isso daí com relação a dx, né? Variação com relação a dx, indo de x igual a até x igual a b, tá certo? Essa daí é o que a gente quer resolver. Só que a gente não quer só saber disso aí não, porque essa é uma função que tem do tempo, né? Integral, beleza, a gente poderia definir essa integral, tá? Tendo a função, tendo a dependência dela, mas essa é fato que por φ ser uma função que depende do espaço e do tempo, ele também vai ter uma certa variação temporal. O que a gente quer identificar, na verdade, é isso aqui, ó, como que essa integral varia em função do tempo. A gente quer identificar esse termo aí agora. Como é que a gente faz isso? Porque agora essa distribuição é dessa forma. Mas sei lá, daqui a um segundo depois, a distribuição pode estar aqui, ó. Pode estar com essa cara, por exemplo, indo daqui até aqui, por exemplo. Aí eu teria uma outra forma, né? Aí depois de 2 segundos, agora, ela vai estar dessa forma aqui, ó. Vai estar, sei lá, indo daqui até aqui em cima. E depois de 3 segundos, ela vai estar, sei lá, daqui até, sei lá, até lá embaixo. Então, como essa integral vai variar com o tempo, a gente quer saber justamente como é que essa integral está variando, então vamos escrever uma fórmula que represente justamente isso daqui, ó, represente esse termo, né, para a gente. Vou copiar ele aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu vou mudar a cor dele porque a gente vai usar ele aqui embaixo agora. Tá? A gente quer saber justamente como é que é essa função, e o Leibniz identificou que essa função aí ela é igual a quê? Ela é igual... opa, tá em laranja aqui, deixa eu mudar essa cor para preto. Tá? Ela é igual a isso aqui. Ó. Primeiramente a gente tem uma integral, é igual a integral de x igual a a até x igual a b dessa derivada temporal de φ. Φ depende do espaço e do tempo, ou seja, essa derivada que a gente está colocando agora é uma derivada parcial. Ih, já congelou minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ela aqui, pessoal. Não acho que não vai dar conta, não. Aqui, tá vendo? Estou congelado ali no cantinho. Vou ter que mudar ela aqui agora, deixa eu ver. Essa webcam, default. Me congelou mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ligar ela aqui, ó. Web câmera, a câmera tá aqui, ó.
Not play camera stream, deixa eu ver. Deu algum problema aí que a minha câmera travou e eu não sei reabilitar ela, então vou desligar o visual aqui em cima, vocês não vão me ver mais não. Opa, aí, caramba, travou uma coisa aqui. Desabilitei meu visual. Agora vocês têm a câmera livre aí, tá? Sumi ali de cima, agora vocês têm tudo aí para vocês verem só dedução mesmo dessas equações, tá? Ou seja, isso daí é o primeiro termo. O que esse termo está representando? Uma quantidade que está variando dessa propriedade dentro desse domínio que eu determinei, né? Esse domínio A, de A até B, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Ó, dentro desse domínio espaço físico de A até B, eu estou vendo tanto que essa propriedade está variando ao longo do tempo. Mas, que eu vou ver agora, mais uma parcela. Aí eu vou ver que a variação temporal de B em função do tempo com φ de B em T. É isso aqui, ó. Ou seja, a variação temporal de φ com relação à variação temporal de B, né, da posição B com o tempo, menos a variação temporal de A com o tempo, com φ em A no tempo T. O que isso aqui está representando? Olha, vocês lembram que eu falei lá, a gente pode até trazer novamente, né, o teorema, aquele teorema do transporte de Reynolds, né, tá aqui, ó. Tá vendo? Estava aberto ele ali na teorema do transporte de Reynolds, como ele é mostrado dessa forma aqui, né, que a gente estava falando. Olha, não é um termo aqui que é essa variação dessa quantidade dentro desse espaço é igual a um termo que está contido no espaço, mais um termo que é produzido, mais um termo que flui através dessas fronteiras. Isso está mais ou menos representado na hora que a gente coloca aqui no nosso problema. Isso daqui, esse primeiro integral, ela meio que representa isso. Ela está representando para a gente essa quantidade que está contida, a quantidade que está contida dentro de C, dentro desse espaço, né, dentro desse domínio X de A até B, sendo que o A e o B, na verdade, a gente até esqueci de colocar isso aqui, A e B, no meu primeiro desenho estão parados, mas na verdade não precisa estar. Eu coloquei eles parados aqui, mas na verdade eu posso ter um A e B, ó, depois de um outro tempo aqui eu posso ter um A aqui e o meu B aqui, ó. Ou seja, como é que vai ficar essa integral aqui agora? Como é que ela fica aqui em cima? Ou seja, pode mudar de posição A e B também, não tem nenhuma limitação com relação a A e B. Ou seja, aqui eu estou falando primeiramente o termo que está contido dentro desse domínio, tá? Esse é o termo que seria contido, produzido ou destruído nesse domínio em que x pertence a A em função do tempo até B em função do tempo, ou seja, isso aqui é tudo que está lá dentro desse domínio A e B. E esses termos aqui, ó, são os fluxos, né, é o que atravessa as fronteiras. Justamente isso é uma forma de apresentar aquilo que está atravessando as fronteiras. Ou seja, nesse caso aqui, ó, é a representação dimensional de Leibniz. Tá? A gente tem isso daí, ou seja, você tem a variação temporal dessa propriedade contida naquele espaço ali, essa propriedade aqui, ó. Isso aqui é o outro que está atravessando as fronteiras. Ou seja, a variação dessa propriedade contida nesse espaço é igual tanto que está ali dentro desse espaço, né, que vai ser produzido, que vai ser destruído, mais essa soma e essa subtração que representam os termos que fluem através da fronteira. Ou seja, a gente tendo isso daqui, a gente tem essa ideia de que a equação de Leibniz, já começamos a linkar também com o que ela relaciona com esse teorema do transporte de Reynolds, que na verdade, ele é derivado a partir disso aqui, mas a gente já está linkando lá nesse futuro, né? Nesse ponto futuro, e sabendo sempre que nesse caso a gente determinou que o A ele não é constante, A é função do tempo, e B também não é constante, B é função do tempo também. Tá? Então tem aí essas variações que a gente está considerando. Bom, agora a gente vai pensar o que seria o Leibniz tridimensional. Ó, agora vamos pensar que seria o Leibniz, o teorema de Leibniz, né? Estou falando Leibniz tridimensional, é até uma piada no Leibniz, é óbvio que o Leibniz é tridimensional, ele foi uma pessoa, né? Todas as pessoas vivem no espaço tridimensional, mas esse aqui é a equação de Leibniz, o teorema de Leibniz tridimensional. Então, nesse caso, a gente vai considerar o seguinte, agora a gente não tem mais uma posição xa e xb, agora a gente tem volumes, a gente tem um volume que está, esse volume eu vou colocar com barra para representar, para diferenciar da velocidade, né? V com barra é sempre volume, é igual então a esse volume aqui que depende do tempo, e ele, obviamente, um volume tem uma área, né? Uma área que também é uma área dependente do tempo, certo? E seria a mesma coisa que eu estaria aqui em cima, por exemplo, o meu volume é justamente o que está embaixo aqui dessa curva, né? O volume que é guardado dentro de A e B, e a minha área de superfície nesse caso seria isso aqui, ó, como se eu tivesse uma área aqui, ó,
Ó, a minha área aqui, ó, uma área aqui, eu tenho uma área aqui também, tá vendo? Essas seriam as minhas áreas, né? As áreas das superfícies ali que vão permitir troca através dessas superfícies desse volume. Ou seja, agora que eu tenho esse Leibniz tridimensional, eu inclusive vou até marcar aqui, ó, que eu tenho um Leibniz 3D, e aqui em cima eu tenho o Leibniz, só para ficar marcado nas minhas notas, o Leibniz unidimensional. Agora que eu estou olhando para esse Leibniz tridimensional, as coisas vão mudar um pouquinho de figura só na representação, tá? Porque novamente eu estou interessado nisso aqui, eu quero saber como que varia uma certa propriedade dentro de um volume, tá? Esse volume que eu tenho aqui agora, quero saber como que varia essa propriedade dentro desse volume, a propriedade que agora depende de um vetor posição x e do tempo. Quero saber justamente como é que ela vai variar aqui, ó, como é que ela varia no tempo. Essa propriedade vai variar como? Em função de um termo que representa a variação temporal desse que está contido lá dentro, exatamente similar ao que está aqui em cima, tá? Esse primeiro termo que a gente escreveu aqui, ó, bem similar a ele, vai ser esse aqui, ó, variação temporal, derivada temporal de φ, e φ depende de x e de t, certo? Integrado ao longo de um volume, mais a integral, agora uma integral de superfície, vai ser fechada, né? Fechada ao longo dessa superfície que a gente está analisando, de φ, que depende novamente aí de x e de t, isso aqui integrado ao longo de uma certa área. Uma área, eu vou botar a área aqui como S, tá? ds, é uma superfície. Tá? Ou seja, eu tenho um vetor de superfície. Ou seja, esse termo que a gente representou aqui agora, ele representa o seguinte, né? Na verdade eu posso escrever, faltou uma coisa aqui, ó. Esse φ multiplicado, né? Vai ter multiplicado por uma certa velocidade, tá vendo? A velocidade de superfície, e eu tenho a integral de superfície. Isso aqui a gente já viu, provavelmente já deve ter visto aí nos teoremas. A gente estuda as leis de Maxwell também, né, no ciclo básico, a gente acaba vendo um pouco dessa formulação aqui. O que isso aqui representa? Isso representa o fluxo de φ através da fronteira do volume de controle. Tá? Isso aqui então está através de uma certa superfície. Vou colocar aqui uma superfície e aqui eu tenho um volume. O que eu estou falando desses dois aí? Ó? Primeiro termo, a gente vê que isso aqui, ó, vou analisar, isso daqui representa o que para a gente? Né? Vou colocar marcado em amarelo, isso aqui representa uma integral volumétrica. Como é tridimensional, a gente está integrando essa propriedade ao longo de um volume e está vendo como que essa propriedade dentro desse volume varia ao longo do tempo. Ou seja, eu determinei uma superfície. A partir do momento que eu determinei uma superfície, eu determinei um volume, está contido dentro da superfície, eu tenho essa propriedade, essa quantia φ que está lá dentro. Essa quantia φ, ela depende do espaço, ou seja, ela depende da sua posição do espaço, né, o x, e também do tempo. Eu integro essa propriedade ao longo desse volume, e vejo quanto que ele está variando ao longo do tempo. É isso que esse primeiro termo representa. Isso aqui é um sistema. Eu estou vendo uma quantidade de massa que está ali dentro variando ao longo do tempo. Ou uma massa, né? Uma quantidade de matéria que tem essa propriedade fixa que está variando ao longo do tempo. O que esse primeiro termo que está no lado direito das equações representa para a gente? Representa a não estacionalidade dessa propriedade. Ela pode ter uma certa variação temporal. Ela está variando ali, ela aumenta, diminui. Isso pode ser uma temperatura, pode ser uma pressão, pode ser uma densidade, está aumentando, está diminuindo ao longo desse volume. E ela é balanceada, esse aumento ou diminuição dele, ela acontece também porque eu tenho um certo fluxo de propriedade através das fronteiras. Esse termo que está representando aqui, que eu marquei em amarelo agora, é justamente o fluxo dessa propriedade através das fronteiras. Ou seja, aqui eu tenho um termo que é de... Eu vou botar aqui, eu peguei a caneta errada, né? Esse aqui é o primeiro termo, ele representa para a gente a não estacionalidade. Ou seja, a nossa quantia ela pode variar no tempo da AD. Não estacionalidade. E esse outro tempo, a gente tem esse termo aqui que é de velocidade, ó, que é justamente a velocidade da superfície, velocidade da superfície, e a gente tem também uma taxa, então isso aqui tudo para a gente vai representar, na verdade, esse termo todo aqui que está em amarelo, representa uma taxa de mudança, vou colocar isso aqui, vou escrever, né, dessa forma. Não, vou colocar assim, vou colocar isso, vou escrever aqui, uma taxa de mudança, de alteração de φ devido ao movimento ou pela própria devido ao movimento das fronteiras, mas também devido à própria dilatação das fronteiras, devido ao movimento das fronteiras, movimento ou dilatação das fronteiras. Tá? Então isso aqui que esse termo representa. Você vê como é que ele é igualzinho ao aqui de cima? Ó? Olha só, o que isso aqui representava?
Isso aqui, na verdade, então, representava justamente isso, né? Eu vou até apagar para ficar igualzinho. Isso aqui representa um movimento de fronteira, tá? Ó, o termo que está ali em preto, ó. Esse primeiro termo aqui em preto vai representar um movimento de fronteira. Ou seja, eu tenho esse primeiro termo que está aqui, que está no lado direito da minha equação no Leibniz 1D, ele representa o quê? Justamente a variação dessa propriedade está contida dentro desse espaço entre A e B. E o segundo termo representa o tanto que essa quantidade vai mudar devido a um movimento de fronteira. Então a mesma coisa está escrita aqui embaixo. O primeiro termo é uma variação dentro de um volume, o outro termo representa o tanto que está mudando essa propriedade devido a essa variação aí a variação do meu próprio volume que eu estou analisando, beleza? Então já tenho aí o Leibniz 1D e o Leibniz 3D já estão definidos para a gente. Agora vamos chegar na parte que vai ser o seguinte: qual que é a consideração que serve para a gente chegar no teorema do transporte de Reynolds? Essa aqui, ó. Agora a gente vai considerar que primeiro eu vou fazer um desenho aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Isso aqui é o seguinte: vamos supor que eu tenho um volume, né? O que o teorema de Leibniz representa para a gente? Eu tenho um certo volume aqui e eu tenho uma certa quantidade de fluido. Meu fluido está passando, por exemplo, aqui assim, ó. Um fluido está passando aqui, ó. Então aqui eu tenho uma certa velocidade do fluido que está atravessando ali dentro, tá? Pensa que isso é uma velocidade de fluido que está atravessando. E aqui na fronteira, aqui dentro eu tenho também o meu volume. Esse aqui seria o meu volume. Essa linha preta representa esse meu volume no tempo, tá? Eu tenho o meu volume ali, que é o volume que eu estou analisando através do Leibniz, o volume que representa essa equação aqui, ó. Estou analisando uma quantidade de volume, quantidade de φ que está dentro desse volume. E ao mesmo tempo estou analisando, quando eu faço essa primeira parcela aqui do lado direito da equação, também estou analisando a variação temporal de φ dentro desse mesmo volume. E, obviamente esse volume tem uma superfície, essa superfície pode se movimentar, e aí eu vou avaliar esse segundo termo aqui, porque essa superfície eu tenho o seguinte: eu posso ter aqui agora, ó, essa superfície tem, por exemplo, eu tenho uma normal da superfície aqui, ó. Essa aqui é a minha normal da superfície. E, enfim, a minha superfície não precisa necessariamente se movimentar na direção da minha normal. Vou até mudar esse lado dela, que eu vou vou botar ela aqui, por exemplo. Vou botar aqui embaixo, que tem mais espaço para desenhar. Eu tenho aqui, por exemplo, a normal da minha superfície. Ó. Minha superfície vai para cá. É a normal. Mas ela não precisa se movimentar na direção da minha normal. Minha superfície não pode estar se movimentando aqui, por exemplo. Essa aqui seria, por exemplo, agora a velocidade, o U da minha superfície, a velocidade da minha superfície indo nessa outra direção. Ou seja, aqui eu tenho então, esse n ele está relacionado diretamente ao nosso ds, né? esse vetor aqui, ó, porque ds vetor é justamente o normal, essa variação de s na direção da normal da superfície. Tá? É isso aqui que esse termo representa, que seria esse termo que está aqui. Ó. E isso aqui para a gente é um produto escalar, tá? Esse vetor, o S, produto escalar com esse vetor ds. E esse ds representa justamente isso, a normal vezes essa variação de superfície que a gente tem aí. Ou seja, eu posso ter aqui o meu vetor velocidade da minha superfície está se movendo aqui para baixo, igual esse vetor aqui, ó, o de S que eu acabei de desenhar. Eu tenho a velocidade do fluido, eu tenho tudo isso aí. Só que nesse caso que eu desenhei aqui agora, tá claro, a gente pode ver, não precisa necessariamente escrever isso, né? Mas está claro para a gente que a velocidade do fluido ela não é a mesma coisa que a velocidade da nossa superfície. Elas são coisas diferentes. Então agora a gente vai fazer esta consideração, que é a consideração que é feita por Reynolds, essa aqui, ó. E aí que está o brilhantismo, né? Pensar a coisa agora, vamos pensar, esse negócio estava geral, estava um teorema geral, aplicável para qualquer coisa. Agora a gente vai pensar nesse brilhantismo do Reynolds, que é pensar isso aqui. Agora a gente vai pensar que o teorema do transporte de Reynolds, ele nasce a partir do momento que você tem isso aqui, ó. Agora para uma velocidade da superfície igual à velocidade do fluido. Agora essa é a consideração que a gente tem. E daqui é que surge, e é isso aqui que faz surgir o tal, eu vou botar até aqui pra gente, ó. A gente vai ter então o teorema do transporte de Reynolds, tá? É isso aqui que faz surgir o tal do teorema do transporte de Reynolds, porque agora a gente está considerando que a minha superfície, a velocidade da minha superfície é igual à velocidade do fluido ali passando pela superfície, entendeu? Ou seja, agora não tem mais essa diferença aqui não, agora vai ser a mesma coisa. E o que isso aqui significa pra gente? Ó, significa que a gente está vendo agora o volume, isso aqui representa o volume, um volume que se move com o fluido.
Essa é a grande consideração. O volume se move com o fluido. É isso aí que vai fazer o Leibniz tridimensional virar o teorema de transporte Reynolds, que a gente usa e conhece para derivar as equações de conservação. Olha, esse vídeo já chegou a 20 minutos. Eu vou quebrar ele em dois. Até porque minha câmera travou no começo, eu vou tentar usar a câmera no próximo. Tá? Isso aqui vai ficar como um vídeo só para o teorema de Leibniz 1D e 3D. Beleza? Até mais, pessoal.